No Off-Road Magazine, dedicado às várias disciplinas da competição em todo o terreno, continuamos neste início de 2020 com a retrospectiva do Campeonato Nacional de todo o terreno, que consagrou Daniel Jordão em Yamaha nas motos, Roberto Borrego também em Yamaha nos quad e Pedro Santinho Mendes em Can-Am nos SSV como campeões nacionais da temporada de 2019. Sebastian Buller em Husqvarna nas motos, Roberto Borrego em Yamaha nos quad e a dupla Cristiano Batista-Fábio Zeller em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores da Baixa TT Capital dos Vinhos de Portugal, quinta jornada do Campeonato Nacional de todo o terreno, que se disputou por pistas do concelho de Reguengos de Monsaraz. Na competição moto, Sebastian Buller impôs a sua Husqvarna e terminou a corrida com 5 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, vencendo também a classe TT2 e a classe Júnior. Posso dizer que correu tudo perfeitamente. Comecei logo a ganhar uma vantagenzinha no prog. No prog não me sentia assim muito à vontade, mas é o que há e temos de dar sempre o nosso melhor. E depois, ontem, na volta grande, consegui aumentar a vantagem para 3 minutos e hoje foi só gerir. O campeão nacional, António Maio, que experimentou pela primeira vez nas provas do CNTT a Yamaha Rally utilizada no Dakar, terminou em segundo lugar. Eu vim com moto de rally, é uma moto que eu estou ainda a ambientar-me a ela, há muito trabalho pela frente e tenho que aproveitar todas as oportunidades para poder correr nessa moto e foi isso que fiz. Acabei por me divertir imenso, a moto está bastante ao meu gosto já. Bruno Borrego em KTM repetiu em Reguengos de Monsaraz o pódio aqui alcançado no ano passado e a ele juntou a vitória na classe TT3. Quarta posição para Daniel Jordão em Yamaha numa corrida onde Bernardo Megre em Husqvarna foi o mais rápido da classe TT1 e o sexto lugar de Salvador Vargas em KTM permitiu-lhe manter a liderança do campeonato e sagrar-se, a 2 jornadas do fim, campeão na classe TT3. Vim do raio de ferraria lesionado, parti um dedo, tive de ser operado, por isso vim para aqui com 25 dias de operação. Fiz o que podia, tive que gerir um pouco, não podia atacar, estava um bocadinho limitado fisicamente e pronto, e fiz o que tinha que ser feito. Conseguimos já fechar a TT3, também continuamos à frente no absoluto. Estamos 6 pontos à frente, por isso vamos continuar a trabalhar para tentar fazer com que as coisas aconteçam. Na competição destinada aos quad, o duelo entre Roberto Borrego e Luís Enjeitado, ambos em Yamaha, pendeu para o primeiro, que terminou com uma vantagem de 3 minutos e 44 segundos. O piloto de Pontessor teve, na derradeira etapa, de fazer ainda uma paragem suplementar para socorrer um motar acidentado. Iniciei o dia a rolar, tranquilo, depois deparei-me com um acidente de uma moto de 2 rodas, que ainda por cima é um amigo meu, um piloto, um amigo meu, e espero que esteja melhor. O segundo lugar permitiu a Luís Enjeitado manter a liderança no campeonato. A prova era um bocado exigente fisicamente, tanto fisicamente para o piloto como para a máquina, mas no geral correu bem, estava bem marcado. Uma prova dura e foi o que foi, ainda consegui manter a liderança do campeonato, apesar do Betel ter ganho a corrida. Terceiro lugar para Carlos Ribeiro, em Honda. A competição destinada aos SSV foi emotiva até a final e o vencedor encontrado nos derradeiros quilómetros.
Por apenas 10 segundos, o brasileiro Cristiano Batista, acompanhado de Fábio Zeller, estreou-se a vencer em Portugal. Uma prova muito técnica, como sempre, as provas de Portugal são muito difíceis, são as provas enroladas, essa aqui é um pouco mais solta, mas correu tudo bem hoje. Liderando a corrida durante a maior parte da prova, a dupla Mário Franco-Nuno Matias Guilherme, em Yama, acabou por ver um problema mecânico retirar-lhe a vitória. Fui o principal prejudicado com o corte de ontem por causa do incêndio. Ontem o Cristiano ficou se calhar a 4 ou 5 minutos de mim, mas com o corte acabou por ficar a 1 minuto. E hoje um problema técnico no carro a 20 km do fim, precisamente à placa dos 20 km, obrigou-me a ter que reduzir o andamento para garantir que acabava, e ele ganhou-me 10 segundos, pronto, são corridas. No Algarve ele também captou a 4 km do fim quando ia na frente, portanto uns ganham, outros perdem, por 10 segundos se ganha, por 10 segundos se perde, mas estou contente, mas não estou completamente satisfeito porque queremos sempre mais um bocadinho também, não é? Terceiro lugar para a dupla Marco Pereira-Eurico Adão. Pedro Santinho Mendes, o líder do campeonato, também estava na luta pela vitória, mas uma transmissão partida a 10 km do final relegou-o para o 15º lugar. Mesmo assim, manteve a liderança do campeonato. Posições seguintes para Aristides Mafra, Gonçalo Guerreiro, vencedor entre os júniores, David Tubarão, Filipe Cameirinha e Pedro Grancha, todos em Caname, que ficaram a menos de 4 minutos do vencedor. O campeonato TT2, destinado às máquinas sem motorização turbo, está extremamente animado. A vitória coube a Tiago Guerreiro aos comandos de um Polaris RS1. Desde o Pinhal queríamos vencer, tivemos alguns azares na prova passada. Esta prova correu lindamente, foi limpinha desde o início até ao final. Ganhámos o prólogo, ganhámos os setores e saímos daqui vencedores, que era o nosso objetivo. A dupla Nuno e Paula Gameiro, em Yama, ficou a 48 segundos, enquanto a derradeira posição do pódio pertenceu ao francês Eric Stachan. O quarto lugar permitiu à dupla José e Pedro Manescas manter-se na liderança do campeonato, mas os 5 primeiros classificados estão agora separados por escassos 9 pontos. O campeonato faz agora uma longa pausa e regressa em final de setembro para a Baja TT e Danha Nova. António Baio em Yama nas motos, Roberto Borrego também em Yama no squad e a dupla Luís Cidade Pedro Mendonça em Caname entre os SSV foram os vencedores da Baja TT e Danha Nova, 6ª etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar, que sagrou vários campeões em diversas classes, mas que viu os títulos absolutos serem adiados para a derradeira jornada a disputar em Porto Alegre. Na Mini Baja, o vencedor absoluto foi Alexandre Bastos num quad. Com a chuva a marcar o primeiro dia de prova da Baja TT e Danha Nova, António Maio, aos comandos de uma Yama, foi o mais rápido no prólogo e no setor seletivo de 160 km, que se disputou ao início da tarde, terminando esta primeira etapa com uma vantagem de 2 minutos e 26 segundos sobre o segundo classificado. O atual campeão nacional ficou à frente de Daniel Jordão, também em Yama, numa etapa em que o jovem Martim Ventura, igualmente em Yama e de regresso às competições, ocupou o terceiro lugar, liderando a categoria TT1. Ainda nesta categoria, Bernardo Megre em Husqvarna e Gonçalo Amaral em Honda ocupavam os restantes lugares do top 5 no final da etapa inaugural. Entre os quad, o domínio pertencia a Roberto Borrego, que numa Yama se impunha ao líder do campeonato, Luís Enjeitado, em moto idêntica, dispondo de uma vantagem de 3 minutos e 6 segundos. A terceira posição era então ocupada por Luís Pimenta, em Suzuki. Entre os SSV, e com uma participação recorde este ano de 8 dezenas de pilotos, a prova começou por ser liderada pelo brasileiro Aristides Mafra, que foi o mais rápido no prólogo, com um tempo absolutamente canhão, secundado por Ricardo Domingues, pelo jovem Luís Cidade, por Arnaldo Monteiro e Nelson Caxias, à frente dos consagrados Miguel Barbosa, Lourenço Rosa e Nuno Fontes, todos em Caname. Após o abandono do piloto brasileiro, depois da passagem por CP1 ao quilómetro 33,
Seria Luís Cidade a assumir a liderança, terminando a etapa inaugural com uma vantagem de 1 minuto e 19 segundos sobre Pedro Carvalho, com Vítor Santos a ocupar o terceiro lugar com 2 minutos e 13 segundos de desvantagem para o líder. O líder do campeonato, Pedro Santinho Mendes e Ricardo Domingues, completavam o top 5. Lourenço Rosa, que tinha sido o quarto mais rápido, teve uma penalização de 10 minutos por não ter parado os 2 minutos regulamentares na ZA de reabastecimento. O top 10, no final do primeiro dia de prova, era totalmente composto por pilotos Can-Am. Ruben Faria, João Monteiro, Sérgio Batista, Luís Portela de Moraes e Nelson Caxias fechavam esta classificação. Disputada apenas no sábado, a Mini-Baja, que juntou os jovens dos 12 aos 16 anos, teve em Alexandre Bastos, num quad, o vencedor absoluto e em João Duarte, o mais rápido nas motos, ambos com um andamento próximo dos pilotos consagrados. No setor especial, na etapa dos 60 km, consegui impor um ritmo forte, estava um traçado mais favorável às Moto 4 do que às motos de duas rodas, devido à chuva que teve durante o dia quase todo, mas foi uma prova muito engraçada e pronto, felizmente consegui sair daqui com a vitória, o que para além do mais importante, que é nós divertimos e ter corrido tudo bem, é mais um brinde especial. Duas meninas, uma das quais vinda da República Checa, animaram esta fórmula de promoção e captação de novos valores. No dia seguinte foi disputado um troço com 85 km. António Maio, aos comandos da Yamaha, utilizada este ano no Dakar, voltou a impor-se na competição moto, terminando a Baja TT Idanha Nova com uma vantagem de 4 minutos e 31 segundos para o segundo classificado. Uma prova que o tempo ajudou o pessoal das motas, porque acabámos por ter um piso com bastante tração, tornou-se para nós muito divertida a pista. Não muito perigosa e estava bem sinalizada. Desde já os parabéns à organização pelo excelente trabalho que fez na marcação. Mesmo sendo o primeiro em pista, não tive qualquer problema em decifrar os perigos ou eventualmente até mesmo o traçado, portanto os parabéns à organização. Atrás de António Maio terminaram Daniel Jordão, também em Yamaha, que se sagrou desde já campeão TT2, e o jovem Martim Ventura, igualmente em Yamaha, que venceu a categoria TT1. Quarto lugar para Bernardo Megre, em Husqvarna, que se sagrou campeão TT1 e que terminou à frente de Tiago Santos em Yamaha. Um problema mecânico atrasou significativamente o líder do campeonato, Salvador Vargas, agora a utilizar uma Husqvarna TT2, pelo que Daniel Jordão passou a ser o novo líder do campeonato. Fica tudo por decidir no Porto Alegre para o campeonato absoluto. Hoje, felizmente, conseguimos resolver as contas para o título do TT2. Foi uma corrida muito boa, bastante positiva. Tivemos 2 pequenos percalços, ontem um e hoje também uma pequena queda, mas nada de especial. E como tinha dito, fica tudo em aberto para o Porto Alegre. Entre os quad, o domínio voltou a pertencer a Roberto Borrego, que numa Yamaha reduziu a diferença para o líder do campeonato, Luís Enjeitado. Os dois vão a Porto Alegre discutir o título. Terceira posição, em Idanha, para Luís Pimenta, em Suzuki. Com esta vitória posso chegar a Porto Alegre e com a vitória de Porto Alegre ser campeão nacional, uma coisa que não estava a ambicionar no início, porque nem pensava em fazer o campeonato total. Entre os SSV, a Baja TT Idanha Nova viu o jovem Luís Cidade, navegado por Pedro Mendonça, em Can-Am, estrear-se a vencer, sendo o quinto piloto diferente a triunfar esta temporada. Quanto ao título, este foi adiado para Porto Alegre, com 3 pilotos ainda na luta: Pedro Santinho Mendes, Pedro Carvalho e Vítor Santos. É a primeira vez no Campeonato Nacional Todo Terreno, estamos muito contentes e só tenho que agradecer à equipa e à Maxi Shocks pelas suspensões e espero que em Porto Alegre o resultado seja o mesmo ou parecido, pelo menos, que estamos motivados e vamos ver como é. Na derradeira especial cronometrada, Luís Cidade não foi além do 6º tempo, mas isso foi suficiente para segurar a vitória por 1 minuto e 40 segundos. Segundo lugar para Pedro Carvalho, que terminou escassos 8 segundos à frente do líder do campeonato,
Pedro Santinho Mendes, que todavia reforçou a sua posição, mas viu a discussão do título ser adiada para Porto Alegre. Nós de facto queríamos tentar o primeiro lugar, era a nossa ideia. Arrancámos hoje com essa ideia, mas não foi possível. E pronto, cá estamos com o segundo lugar, que acaba por ser um bom resultado. Esta corrida foi um balanço positivo para nós. A mesma ideia era essa, era reforçar a vantagem para os outros pilotos que podem ser campeões, e foi isso que fizemos do princípio ao fim e correu bem, tivemos sorte. Ruben Faria e o campeão João Monteiro, separados por 6 segundos, completaram o top 5, todo ele composto por pilotos com Can-Am Maverick. Apesar de ter partido da 47ª posição e ter feito 7 ultrapassagens, o troço foi ganho por Nuno Fontes, 2 segundos mais rápido que Pedro Santinho Mendes. João Monteiro, Ruben Faria e Luís Portela de Moraes foram os pilotos que se colocaram à frente de Luís Cidade nesta derradeira especial. Pedro Carvalho, que passou para o segundo lugar do campeonato absoluto, venceu ainda a classe Open do Troféu Can-Am, enquanto que João Monteiro venceu e conquistou antecipadamente o título na classe Stock. O Troféu Polaris RZR teve vitória em Idanha de Bruno Martins, à frente de Tiago Guerreiro, que com este resultado é já campeão 2019. Na Taça Yama, vitórias para Luís Caseiro, na classe Open, e Alexandre Relvas, na classe Stock. Com os títulos a serem conquistados por André Rodrigues, na classe Open, e Eric Steichen, na classe Stock. Os pilotos que irão representar Portugal na final europeia da Taça Yama, que se vai disputar na Baja Porto Alegre 500. Sebastian Buller em Husqvarna nas motos, Roberto Borrego em Yama no Squad e a dupla Pedro Carvalho, André Guerreiro em Can-Am, na disciplina de SSV, venceram a Baja Porto Alegre 500, derradeira etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno Road to Dakar. Milhares de pessoas acompanharam de perto as emoções da mais importante das provas nacionais de todo o terreno, que levou até ao distrito de Porto Alegre mais de 300 pilotos, repartidos pelas disciplinas de moto, quad e SSV. Entre estes, que asseguraram uma participação recorde de 120 concorrentes, com uma elevada presença de pilotos estrangeiros, João Dias começou por ser o mais rápido no prólogo, seguido de Vítor Santos e do belga Sébastien Guillet, todos em Can-Am. Nos 68 km que se seguiram, entre o Gavião e Nisa, impôs-se Vítor Santos, que liderava um top 10 integralmente composto por Can-Am e com menos de 1 minuto a separar o primeiro do nono classificado. Atrás de Vítor Santos posicionaram-se Aristides Mafra, Luís Portela de Moraes, Pedro Santinho Mendes, o líder do campeonato, e Bruno Martins. No dia seguinte, com 344 km para serem disputados ao cronómetro, João Dias começou por ser o mais rápido, mas a partir da centena de quilómetros foram os seus companheiros de equipa, Pedro Carvalho e André Guerreiro, quem tomou a rédea das operações, assegurando uma vitória convincente. Para ser sincero, eu acho que é natural. Nós já tivemos muitas oportunidades de ganhar e estas coisas, realmente, todo o terreno não basta só conduzir e conduzir rápido. Há uma série de variáveis que são importantes, que nós temos vindo a evoluir e acabou por acontecer hoje. O segundo lugar de Pedro Santinho Mendes, a 1 minuto e 15 segundos de Pedro Carvalho, permitiu ao piloto de Évora sagrar-se campeão nacional. Contribuiu foi o trabalho de equipa que durante o ano que tivemos e que continuamos a ter, que não é um trabalho só neste caso não é um trabalho só meu, é um trabalho da equipa toda. Tem que estar tudo a um grande nível e acho que foi o que contribuiu, foi termos uma boa equipa, muito bem organizados, os carros muito bem preparados e já agora um agradecimento a todos os mecânicos, à Milfa. Se não fossem eles eu não conseguia ser campeão. Na despedida do título de 2018, João Monteiro fechou as posições de pódio depois de uma notável recuperação, tendo em conta que partiu para a derradeira etapa na 26ª posição. João Dias, o vencedor do prólogo, e Vítor Santos, que liderava à partida do segundo dia de prova, ocuparam as posições seguintes.
A dupla Ricardo Domingues, Catarina Marques, que concluiu a prova na terceira posição, seria todavia penalizada em 12 minutos, descendo para a 13ª posição. Na classe SSV TT2, a vitória sorriu ao espanhol Pedro Delgado, em Yama, que se sagrou também vencedor da super final europeia da Taça Yama na classe Stock. Apesar de pela primeira vez neste ano de estreia não ter terminado a corrida, Tiago Guerreiro sagrou-se campeão nacional nesta classe destinada a veículos sem motorização turbo, depois de já anteriormente ter conquistado o troféu Polaris, que teve em Porto Alegre como vencedor o jovem João Pedro Carpinteiro. Entre as senhoras, a vitória na Baja Porto Alegre 500 foi para a consagrada Dorothy Ferreira aos comandos de um Can-Am. Entre as motos, Sebastian Buller, em Husqvarna, começou por vencer o prólogo e ser o mais rápido em SS1. No final do primeiro dia, o campeão António Maio, em Yama, ocupava a segunda posição, à frente de Bruno Santos e de Martim Ventura, que lideravam respectivamente as classes TT3 e TT1. No dia seguinte, Sebastian Buller confirmou o favoritismo e venceu de forma clara, terminando a corrida com mais de 10 minutos de vantagem para o segundo classificado. Hoje o piso já era mais ou menos o da Baja, ontem não tinha nada a ver e consegui impor um bom ritmo e chegar ao fim com uma vantagem boa. Competindo com a Yama de Rally, idêntica à que vai pilotar no Dakar, o campeão António Maio terminou a corrida na segunda posição, à frente de Bruno Santos em Husqvarna e de Martim Ventura em Yama, que venceram respectivamente as classes TT3 e TT1. Numa jornada em que os seus diretos adversários Salvador Vargas e Bernardo Megre se atrasaram devido a quedas, o quinto lugar de Daniel Jordão foi suficiente para que o piloto da Yama se sagrasse campeão nacional. Não podia ter tido um dia melhor, correu tudo perfeito. Ontem não entramos muito bem na corrida, o percurso era algo técnico, não gostei muito, mas hoje também não tinha descansado muito, estava um bocado afetado psicologicamente com isto tudo e um pouco nervoso. Ontem consegui descansar muito bem e entrei com muita cabeça hoje na corrida e foi perfeito, sem quedas, tudo certinho, direitinho, foi mesmo muito bom. Daniel Jordão, assim como a dupla Pedro Carvalho e André Guerreiro, foram ainda os vencedores do prémio Road to Merzouga, fruto da recente parceria estabelecida entre o Campeonato Nacional de Todo o Terreno e o organizador do Dakar. Entre os quad, Roberto Borrego começou a prova, vencendo o prólogo e triunfando no primeiro setor seletivo, apesar desta aparatosa queda, a menos de 100 metros da linha de chegada. Posições seguintes no primeiro dia para Ruben Alexandre, em Yama, André Carita e Filipe Silva, em Suzuki. No dia seguinte, Roberto Borrego voltou a fazer história, batendo o seu próprio recorde de vitórias na Baja Porto Alegre 500, ao alcançar o 8º triunfo, 5º consecutivo, sagrando-se ainda campeão nacional pela 6ª vez. O Porto Alegre está sempre uma porta aberta, porque vou sempre fazer o Porto Alegre, já são 12 ou 13 anos, e estamos numa boa média, estamos com muitas vitórias, estamos numa boa média, por isso não quero parar por aqui, vamos ver como é que vai ser para o ano. Gostava de fazer qualquer coisa, mas ainda agora terminamos uma época e vamos pensar agora na próxima. Ruben Alexandre conquistou o segundo lugar, seguido de 3 pilotos que pilotaram quads Suzuki. André Carita foi ao pódio, tendo ficado à frente de Filipe Silva e do campeão 2018 Arnaldo Martins. Na Mini Baja, que juntou 2 dezenas de pilotos dos 10 aos 17 anos, João Duarte foi o vencedor de uma prova, onde foi secundado por Bernardo Passanha, tendo Alexandre Bastos terminado em terceiro lugar. Entre as meninas, Andrea Souza, de 13 anos, foi a mais rápida, triunfando também na sua classe, o mesmo acontecendo com Rodrigo Alves, entre os quad do troféu, que teve na Baja Porto Alegre 500 a sua 4ª e derradeira etapa.
Easy! I'm a bad boy. Blah. Numa organização da A2 Comunicação, a Figueira da Foz voltou a reunir a família do Todo o Terreno para, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, se realizar a Gala do Todo o Terreno 2019, onde foram entregues os prémios do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, do Campeonato Nacional de Rally Raid, do Troféu Mini Baja, do Troféu Can-Am, da Taça Yama e do Troféu Polaris. Um evento que juntou quase 200 pessoas, entre pilotos, responsáveis das marcas e das equipas, familiares e amigos. O balanço é extremamente positivo. Como sabes, tivemos dois campeonatos muito importantes, foi o CNTT e o Rally Raid. De facto, acho que terminámos muito bem, aliás, vê-se pela massa humana que está aqui, e eu quero dar os parabéns, quero dar para já os parabéns a ti também, ao R3, às equipes, aos pilotos, de facto permitiram termos um campeonato fantástico. Olha, foi um ano com algumas novidades. Tivemos aqui a Mini Baja também, tivemos os mais pequeninos pela primeira vez e com um acréscimo bastante significativo de participação. Sem dúvida nenhuma, o projeto Mini Baja é para continuar, como sabes, vamos até reforçar, penso que poderemos criar até novas classes. Relativamente ao resto, temos uns projetos muito interessantes que passam pela internacionalização do nosso campeonato e esperamos em breve comunicarmos aquilo que vamos fazer para 2020.